Fala aí pessoal, beleza? Martim aqui e hoje eu queria falar com vocês sobre uma visão otimista e uma pessimista sobre o futuro da inteligência artificial e o impacto dela na nossa sociedade, assim, né? Então, nos últimos 2 anos aí, esse tema de inteligência artificial tem ficado muito em voga, assim, né, no debate público, assim, principalmente por conta da evolução aí das LLMs, né, dos Large Language Models, que é o ChatGPT, o Gemini, enfim, essas AIs que você conversa com ela, que elas geram texto, geram imagem, geram vídeo, né? E, enfim, eu que trabalho com negócios, em tecnologia, por exemplo, ouço falar de AI todo dia, o dia inteiro, assim, sabe? E eu acho um assunto bem legal, assim. Mas, assim, tem toda uma discussão, assim, sobre como elas podem impactar negativamente a nossa sociedade, como elas podem impactar positivamente a nossa sociedade. E tem algumas linhas de visão, né, bem claras, assim. Tem gente que é muito otimista com AI, tem gente que é muito pessimista com AI. E no vídeo de hoje eu queria discutir um pouco isso, assim, sabe? Sobre como que ela pode impactar negativamente, positivamente a nossa sociedade. E no vídeo de hoje eu queria focar em 2 contextos, tá? O primeiro que é a automação das nossas funções de trabalho. Então será que a AI vai roubar todos os nossos empregos? Será que, enfim, a gente vai ficar tudo desempregado? E o segundo é o impacto na nossa criatividade, assim. Será que a gente vai deixar de criar coisas novas por causa da AI? Será que tudo que a gente gerar vai ser AI e, enfim, a gente só vai começar a repetir as mesmas coisas? Então, essas são as 2 coisas que eu queria focar aqui nesse vídeo. Bom, indo para o primeiro tópico aqui, né, que é a automação das funções de trabalho, assim. Então, muita gente acha, principalmente o pessoal mais pessimista com AI, acha que a inteligência artificial vai basicamente ocupar todas as funções de trabalho e que vai roubar todos os nossos empregos, o humano não vai mais precisar trabalhar, a máquina vai fazer todo o trabalho do mundo, e isso vai causar o desemprego em massa, vai aumentar a desigualdade social, assim. E essa preocupação com a automação do trabalho, ela não é nova, assim, ela existe há muito tempo, assim. Tem, por exemplo, um movimento bem famoso lá na Inglaterra do século XIX, que eram os caras que eram contra a mecanização do campo, sabe? Eles eram contra você começar a usar máquinas, tratores, enfim, ferramentas que deixassem a produção ali no campo mais produtiva, porque eles justamente achavam que isso ia roubar empregos, ia causar desemprego em massa, e enfim. E assim, de fato, quem acha que a AI vai roubar certos trabalhos dos seres humanos, está correto. Assim, é só pegar exemplos concretos do passado e atuais, assim. Por exemplo, se antes você precisava de, sei lá, 100 pessoas para fazer a colheita de uma certa plantação de cana-de-açúcar, por exemplo, hoje com menos de 100 pessoas e um trator bom, trator não, né, uma máquina de uma colheitadeira boa, você consegue realizar esse mesmo trabalho, inclusive mais rápido e melhor. Então, de fato, a mecanização do campo, o avanço da tecnologia ali no campo, roubou o emprego de algumas pessoas que trabalhavam ali. Hoje em dia, um exemplo super recente, assim, por exemplo, se 2, 3 anos atrás você precisava de um editor de vídeo minimamente competente ali para fazer, sei lá, cortes de um podcast, cortes de um vídeo mais longo, hoje você joga numa ferramenta de AI, como tipo a Opus Clip, que comentei em outro vídeo aí, e em minutos o trabalho está feito com uma ótima qualidade, assim, sabe? Então, de fato, tem trabalhos, tem atividades que a AI vai ocupar e não tem o que fazer quanto a isso. Assim, ela acaba sendo mais produtiva e mais barata do que uma pessoa fazendo. Mas assim, se você olhar pelo lado mais otimista, você vai ver que mesmo com o avanço da tecnologia, ou até por causa do avanço da tecnologia, a gente nunca teve tanta gente trabalhando no mundo com salários tão bons, assim, com uma remuneração tão boa, sabe? A gente nunca teve uma população tão grande no mundo e essas pessoas ganham muito mais dinheiro, elas têm muito mais riqueza do que as pessoas de 200 anos atrás, por exemplo, assim, sabe? O padrão de vida médio de uma pessoa hoje em dia é muito superior ao padrão de vida médio de uma pessoa de 1500, da época de Cristo, assim, sabe? A gente, por causa da tecnologia, tem muito mais produtividade no mundo. Você pode debater se essa riqueza está bem distribuída ou não, mas o fato é que a tecnologia tem feito com que, na média, as pessoas vivam melhor. Só que a visão pessimista argumenta que não, dessa vez vai ser diferente, assim, dessa vez a inteligência artificial vai roubar todos os trabalhos, tudo vai ser feito por máquina, não vai ter mais nada que vai ser feito por humano, e assim, acabou, realmente vai ter uma crise de desemprego, as pessoas não vão ter renda e sabe-se lá o que vai acontecer com isso. Porque a visão otimista contra-argumenta justamente que essa visão pessimista é baseada em uma falácia, assim, que é a falácia da quantidade fixa de trabalho, assim. Então, enquanto a visão pessimista fala que todo o trabalho vai ser ocupado por máquinas, não vai sobrar nada por humano, a visão otimista fala que assim, ok, talvez o trabalho que é feito hoje por humanos seja 100% feito por máquinas, isso pode acontecer. Só que a questão é que vão surgir novos trabalhos, assim, sabe? Então, da mesma maneira que, por exemplo, antes não existia o trabalho de programador de inteligência artificial, hoje em dia existe, sabe? Então, a economia, antes, por exemplo, se a sociedade trabalhava tipo uma quantidade de X com Y pessoas, talvez para fazer esse mesmo trabalho X, com o aumento da tecnologia, da produtividade, você precise de Y sobre 100 pessoas, sei lá, 1% de Y pessoas para realizar esse mesmo trabalho. Só que o que vai acontecer, na verdade, é que a sociedade vai realizar mais trabalho e, como a produtividade individual de cada pessoa vai ser maior, a sociedade como um todo vai fazer mais trabalho, assim, sabe? Então, novos trabalhos surgem, novas demandas surgem, e é isso que a visão otimista diz. E a visão otimista ainda reforça, né, que quando você aplica a tecnologia, aumenta a produtividade para produzir as coisas, basicamente o preço das coisas, o custo de produção reduz,
que faz com que as coisas fiquem mais baratas, as pessoas consigam consumir mais, né? Sobra mais dinheiro para elas consumirem outras coisas, o que aumenta a economia de forma geral, e esse aumento da economia de forma geral impulsiona a criação de novas indústrias, de novos mercados, o que faz com que as pessoas tenham mais acesso a bens e serviços e fiquem, enfim, cada vez um padrão de vida melhor. E a minha visão individual aqui sobre a automação do trabalho, tá? Eu tendo a concordar muito com a visão otimista, assim. Eu realmente acredito que a tecnologia impulsionou o desenvolvimento da nossa sociedade e vai continuar impulsionando, sabe? Eu não consigo acreditar que um avanço tecnológico como a inteligência artificial vai fazer com que a nossa sociedade fique pior, assim. Eu acho que isso nunca aconteceu e acho que não vai acontecer. Eu realmente acredito na premissa e na história de que a tecnologia faz a nossa sociedade melhor, assim. Eu sempre tenho questionamento, assim, né? Putz, será que tá melhorando a vida de todo mundo? Assim, de forma geral, talvez o mundo esteja ficando cada vez mais desigual, acho que tem dados que comprovam isso, mas fato é que, assim, eu acho que a vida média das pessoas está melhorando, assim, sabe? Realmente, você pega, em 1800 as pessoas morriam, tipo, de doenças que hoje em dia é inimaginável as pessoas morrerem hoje, assim, e tudo graças à tecnologia, ao avanço da nossa sociedade, assim, sabe? E como indivíduo profissional, assim, eu entendo muito o ponto de vista de quem fica preocupado, né, de que a inteligência artificial vai roubar o seu trabalho, vai fazer o que você faz, assim. E eu acho que, de fato, a inteligência artificial, principalmente se você trabalha em escritório, coisas assim, ela vai fazer tarefas que você faz hoje, assim, sabe? Eu trabalhava em consultoria, uma boa parte do meu trabalho era fazer pesquisa, achar documentos, ler um monte de coisa, compilar informação. Hoje em dia, com um prompt lá do Deep Research do GPT, do Perplexity, putz, assim, o trabalho que eu levava 10 horas, o negócio faz em 5 minutos, assim, sabe? Então, assim, tem tarefas que realmente a AI vai ocupar, mas, assim, você tem que aceitar esse fato e procurar novas oportunidades, novas maneiras de você, como trabalhador, como indivíduo, gerar valor, assim, sabe? Cair na real, entender que vão ter atividades que a IA vai fazer, mas não quer dizer que ela vai fazer tudo. Vão surgir novas oportunidades para você trabalhar. E justamente, isso é uma oportunidade, assim. Vão surgir tarefas novas para serem realizadas que ninguém nunca fez, ninguém sabe fazer. E se você for uma das primeiras pessoas a aprender a fazer, a ser competente nesses aspectos, você pode ficar muito na frente, assim, sabe? Então, acho que da mesma maneira, toda mudança traz oportunidade, sabe? Eu acho que a gente está num momento em que muitas atividades vão morrer, muitas novas atividades vão surgir e quem for inteligente, quem for safo o suficiente vai capturar isso, assim. E bom, o segundo tópico que eu queria falar aqui é sobre o impacto na nossa criatividade. Então a gente nunca mais vai fazer algo novo e original com a AI, né? Porque hoje em dia, putz, você joga um prompt lá no ChatGPT, ele gera uma imagem para você, ele gera um texto para você. É muito fácil você gerar conteúdo hoje em dia, né? O custo basicamente é quase zero. Assim, antes de querer escrever um texto, você tinha que pelo menos escrever ali, palavra por palavra, alguma coisa assim. Hoje em dia, tipo, você cospe 3 palavras no ChatGPT, ele já te cospe um texto de 1000 palavras, assim. Então o custo de produzir conteúdo tá indo quase a zero, assim, né? E faz com que esse trabalho criativo, assim, de gerar conteúdo, enfim, o valor potencialmente também caia, assim, sabe? E essa é a visão pessimista, assim, né? Como a AI também ela é treinada em coisas já existentes, pode acontecer que ela acabe só reforçando os padrões já existentes e a gente acabe consumindo algo muito massificado, tudo igual, enfim, sem grande diferenciação, sabe? E todo esse cenário faria com que a gente ficasse cada vez mais dependente da AI para gerar conteúdo e a gente visse cada vez menos coisa original, assim, sabe? É um cenário, assim, e dá pra ver hoje, assim, você vai no YouTube, você pesquisa um tema, vai no Google, pesquisa um tema, é um monte de artigo igual, escrito por AI, tipo, sem criatividade nenhuma, assim, realmente tem um aspecto, eu acho que as pessoas estão ficando mais preguiçosas para criar conteúdo. Mas a visão otimista da AI também fala que ela pode impulsionar a nossa criatividade, assim. Então, tem um conceito que eu gosto de que é que nada é novo de fato, assim, sabe? Uma coisa nova, na verdade, é você pegar coisas que já existem e combinar elas de uma maneira diferente. Nada se cria do zero, assim, sabe? E o que eu acho que a AI pode ajudar é justamente para quem tiver a intencionalidade de criar algo novo, é impulsionar muito mais a criatividade dessas pessoas, sabe? Então, por exemplo, um designer de produto que tinha que fazer uma tela de um aplicativo, por exemplo. Antes, se ele quisesse fazer, sei lá, 5 telas para testar, ele teria que fazer uma por uma, daria um super trabalho para ele fazer isso, assim. Hoje em dia, com inteligência artificial, o cara consegue gerar, tipo, 20 telas diferentes e consegue testar essas 20 muito mais rápido, assim. Então acaba que ele consegue gerar coisas novas mais rápido e isso influencia uma criatividade mais, assim, sabe? E da mesma maneira que a gente usa conteúdos já existentes para criar coisas novas, a AI também faz a mesma coisa, sabe? E ela pode acabar explorando tópicos ou pontos de vista que a gente nunca teria visto, porque a gente é enviesado também, sabe? A gente fala muitas vezes que a AI é enviesada, mas a gente é também. Então, eu acho que a AI pode realmente impulsionar isso, sim. Dito isso, a minha visão sobre a AI no contexto de criatividade não é tão otimista quando eu estava falando de automação de trabalho, assim.
Eu acho que eu vejo cada vez mais no LinkedIn, no Instagram, um monte de conteúdo gerado por AI, que é um monte de conteúdo irrelevante, tipo, um monte de coisa assim que não vale a pena você consumir. Então, de fato, com essa tendência do custo de gerar conteúdo indo para zero, a gente vai ver cada vez mais conteúdo irrelevante aí por aí. Mas ao mesmo tempo, eu acho que quem se propor a fazer um conteúdo de alta qualidade, a AI pode ajudar muito, sabe? E não é o fato de um conteúdo ser gerado ou não por inteligência artificial que faz ele ser bom. O conteúdo é bom ou ruim por si só, sabe? E eu acho que se você souber usar a AI de uma maneira inteligente, muito boa, a chance de você gerar um conteúdo bom aumenta muito, assim. Mas ao mesmo tempo, a barra para um conteúdo bom acho que vai ser cada vez mais alta, assim. Porque cada vez mais a AI vai gerar conteúdo bom e aí você vai ter que aprender a usar ela cada vez melhor para se diferenciar. Então, como comentei antes, eu acho muito legal explorar esses tópicos de visão otimista, pessimista de AI. Eu acho que não existe uma verdade única, né? A gente só vai saber quando o tempo passar, descobrindo assim. Mas eu sou muito otimista com tecnologia. Acho que, de forma geral, a tecnologia realmente tem feito a nossa sociedade melhor, assim. Ela que possibilita o aumento do bem-estar geral da sociedade. Aí eu deixo bem claro o ênfase aqui na palavra possibilita. Eu acho que sem tecnologia é difícil a nossa sociedade ir pra frente, assim, sabe? E eu queria agradecer o Matheus, que foi que me inspirou a fazer esse vídeo aqui. Se você quiser ler a versão em texto, eu publico minha newsletter toda semana. Vou deixar o link aí embaixo aí também. Deixa o like, se inscreve no canal, que enfim, me ajuda a fazer mais conteúdo. E eu tô adorando fazer esse conteúdo sobre negócio, tecnologia, é um assunto que eu gosto bastante. Beleza? Valeu!